bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja sobre o seu lar, com a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Estamos iniciando aqui a nossa caminhada Pergunte ao Pastor. E o privilégio de iniciar essa etapa está com a nossa diaconisa Josilene, que carinhosamente nós chamamos de Josi aqui no nosso ministério. E Josi me enviou a seguinte pergunta: o que a Bíblia quer dizer quando fala que somos sal da terra? Qual o significado disso? E interfere na nossa comunhão com Deus? Eu tenho aqui uma pergunta, praticamente 3 perguntas a responder. E eu quero começar dizendo o que a Bíblia diz quando afirma que somos sal da terra. Para resolvermos isso, nós precisamos de um versículo bíblico, ou mais. E a Bíblia tem alguns versículos bíblicos, alguns versículos tratando do assunto. Mas eu quero usar apenas um, que provavelmente é o mais conhecido, é o mais explanado, que diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Qual o significado ou aplicação hoje? A mesma que há 2023 anos, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava aqui na terra, apregoando, curando, construindo e propagando as boas novas e, claro, fazendo os seus sermões. Mas qual a aplicação desse versículo para os nossos dias, 2023? O mesmo, que sejamos homens e mulheres equilibrados, temperando outras vidas, mostrando-lhes o sabor do Evangelho e o amor e a obra redentora de Cristo Jesus, o Cristo morto e ressurreto. Aleluias, glória a Deus. E de alguma forma, salgar, saturar a vida de alguém com coisas religiosas e intermináveis e fantasiosas não é uma boa coisa, tá? De forma alguma nós podemos usar o sal para saturar, para salgar a vida de alguém. Precisamos entender isso, tá? Eu vou desenvolver um pouco de uma maneira breve, porque não é uma pregação. Precisamos ser sal na medida certa, o suficiente para temperar. Lembre-se, é o sal, você é o sal, eu sou o sal. Nós não somos o cozinheiro, tá? Deixe que o cozinheiro use a medida de sal exata, tá? Deixe o Senhor te usar. Seja apenas um condimento, seja apenas um tempero nas mãos do Senhor. Para finalizar, Josi nos perguntou: isso tem importância na comunhão com Deus? Não sei. Depende do seu prazo de validade. E eu pergunto: qual o seu prazo de validade? Que isso, pastor? Deixa eu lhe explicar. Se tempero tivesse alma, se o tempero tivesse alma, eu acho que eles, no caso,
ficariam ansiosos para serem usados e ver a alegria das pessoas que estariam se alimentando, degustando aquele alimento com prazer, fazendo elogios por causa do sabor daquele alimento. E quando geralmente nós elogiamos, nós queremos saber quem fez essa comida, nós queremos conhecer o cozinheiro, nós queremos saber a receita para aquela comida estar tão gostosa. Lembre-se, eu estou falando do Evangelho. Eu estou falando que nós somos sal para temperar a vida das pessoas com o Evangelho, com o amor de Cristo, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso depende do seu prazo de validade. Como assim? Vocês não acham que o tempero, se ele tivesse vida, tá? Eu estou aqui falando de uma coisa totalmente hipotética, tá? Qual seria a reação dele quando o cozinheiro chega no armário para pegar ali um tempero, para pegar um condimento, e ele pega o pacote e olha e fala assim: "Ih, venceu, tá fora da validade. Coloca aqui de canto ou vamos jogar fora." Por vezes não é isso que acontece quando você vai à sua despensa e encontra alguma coisa que está fora da validade? Deixa ele falar. Jesus, a Bíblia diz que ele é sábio. Ele não foi. Jesus é sábio. Ser o sal da terra, na ótica de Jesus, é viver uma vida cristã de maneira equilibrada. Pois a falta de sal não acura o sabor de muitos alimentos. Faltar sal em alguns alimentos, na verdade, você não vai comer, você não vai sentir prazer. É preciso sal para curar o sabor naquele alimento. Bem como o excesso de sal deixa muitos alimentos impróprios para o consumo. Quando você salga uma comida, você torna alguns alimentos até impróprios para o consumo, tá? Tanto pela quantidade de sal, quanto pelo alimento em si. E em Lucas, capítulo 2, versículo 52, a Escritura Sagrada diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Logo, Jesus era conhecedor tanto dos costumes quanto da produção e industrialização, ainda que de uma forma arcaica, do sal em sua época, tá? Jesus tinha esse pleno conhecimento. E é dentro desse contexto que o mestre se reporta aos que o ouvem naquele dia. O sal, para fim de conserva, por vezes é misturado a outros elementos, tá? Então o sal que chega aqui ao nosso lar, ele não é o sal puro, ele passa por um processo de industrialização e ali é colocado alguns outros elementos químicos. E isso já ocorria também no tempo de Jesus, tá? De uma maneira, não com a indústria que nós conhecemos hoje, tá? Vamos dizer assim, de uma forma artesanal, mas isso já acontecia, tá? Para poder prolongar o tempo de vida. Só que ocorria uma coisa também, tá? Quando você acrescenta alguns elementos ao sal, inclusive temos a questão do iodo, o próprio cal também se coloca, e se colocava, melhor dizendo, hoje já não se coloca mais cal, mas colocava antigamente, e aí o sal torna-se impuro, impróprio. Daí Jesus falar que, tornando insípido, ele vai ser lançado para que os homens o pisem. Deixa eu lhe explicar, Jesus era conhecedor dos seus dias.
Quando o sal se tornava impróprio, que eles erravam a mão na mistura e ele não servia mais para temperar, ou seja, perdia o seu valor, a sua finalidade, ele era jogado nas ruas ou nas escadas. Estamos falando de um período anterior ao asfalto, anterior às fitas antiderrapante. Então se jogava sal nas ruas, se jogava sal nas escadarias. Estamos falando de um período ainda bem antigo, tá? Em que muitas das ferramentas, muitas dos acessórios que nós temos hoje industrializados ainda não existia. Então, o que se fazia? Pegava-se esse sal que já não servia mais, jogava-se na rua, jogava-se na escada e ele servia como antiderrapante. Então daí Jesus a dizer, olha, se você não serve mais para temperar, se você não serve para dar sabor, pega esse sal e joga esse sal lá para que os homens o pisem, tá? E aí aquele sal ia perder aquela condição de tempero, de dar sabor. Ele seria jogado ali para que os homens pudessem pisar. Então esse é o contexto. O que interfere na comunhão? Qual é o seu prazo de validade, meu irmão? Qual é o seu prazo de validade? Eu não sei. Algumas pessoas estão vencendo. E Jesus, ele vai recolher, ele vai tirar antes de perder o valor, antes de ter que ser jogado fora. Você pode ficar um sal quietinho ali no seu canto, no seu armário, na sua despensa, sem ser usado para saborizar a vida de ninguém, para temperar a vida de alguém. Mas se coloque à disposição do mestre para saborizar outras vidas. Seja sal, mas seja sal na medida certa. Cuidado para não salgar, cuidado para não ser deixado de lado, porque também sal em excesso, você estraga o alimento. As pessoas repugnam uma comida salgada. Então, que seja na medida certa. Que Deus te abençoe. Josi, espero ter te respondido e assim também respondido a todos dentro deste versículo. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado para a glória de Deus.